Capítulo 8. A lâmina da navalha. A lâmina da navalha? Você está a apenas uma polegada, um passo, uma ideia, de se virar para o bulevar da beleza na sua própria vida. Frequentemente se diz que a linha que separa vencer de perder é tão fina quanto a lâmina de uma navalha. E realmente é. Estou falando sobre vencer de uma maneira grandiosa e em todas as áreas da sua vida. C. Somerset Maugham escreveu um livro inteiro intitulado The Razor's Edge, e Darrell F. Zanuck gastou $4 milhões para produzir um filme que tinha o mesmo título. Esses dois grandes homens, autores e cineastas, sabiam que havia necessidade de um filme, uma grande diferença entre as pessoas. Havia apenas uma grande diferença nas coisas que eles realizaram. Esse foi o tema do filme, assim como do livro. Uma pessoa quase começa um projeto, a outra pessoa realmente começa. Uma pessoa quase completa uma tarefa, a outra a completa. Uma pessoa vê uma oportunidade, a outra age sobre isso. Um estudante quase passa no exame, a outra passa. E embora a diferença nas notas deles possa ser de apenas um ponto percentual em 100, é esse um ponto que faz toda a diferença. Os anais da história do esporte são ricos em ilustrações dramáticas do conceito da lâmina da navalha. Por exemplo, nas Olimpíadas de 1976 em Montreal, Canadá, havia 8 finalistas competindo na corrida de 100 metros, mas o corredor que ganhou a medalha de ouro olímpica foi apenas 1/10 de segundo mais rápido do que o corredor que terminou em último lugar. Em 1947, Arm, o primeiro cavalo de corrida na história das corridas dos Estados Unidos, a ganhar mais de $1 milhão em prêmios. Ao longo de sua carreira, ele ganhou muito dinheiro, ganhos de $771.500. Mas o cavalo que terminou em segundo lugar em ganhos naquele mesmo ano, um cavalo que frequentemente perdia corridas de 1 milha por apenas um nariz, ganhou apenas R$75.000. Agora, se alguém olhasse apenas para os ganhos deles, pareceria que Armed era 13 vezes melhor do que seu concorrente mais próximo. No entanto, quando você compara os tempos que foram realmente registrados por aqueles 2 cavalos em suas corridas, você descobre que ele, na verdade, não era nem 4% superior. Agora, você pode ter crescido com a ideia de que algumas pessoas têm isso e outras não. Ou porque algumas pessoas estão muito melhor do que outras, elas desfrutam muito mais da abundância da vida. Mas eu quero que você entenda aqui e agora, essa ideia é absolutamente falsa. Pois você é tão bom ou tão poderoso quanto qualquer pessoa que você vê, conhece ou até mesmo ouve falar. Lembra, uma vez que a diferença entre eles e você está apenas na área das conquistas, e já que há algo que você pode fazer que melhorará imensamente os resultados que você está alcançando atualmente, você tem o potencial de se tornar ainda mais bem-sucedidos do que eles. Você pode já saber como fazer o que os outros estão fazendo. Se você não souber, você pode aprender. E como seu poder potencial é ilimitado, você pode fazer coisas ainda maiores do que elas estão fazendo agora. A coisa que você deve fazer para se tornar mais bem-sucedido pode não ser o que você pensa que é. Mas seja o que for, tenha certeza de que você é mais do que capaz de fazer isso. Sempre tenha em mente, no entanto, que o mundo de cada pessoa é um pouquinho diferente do mundo de cada outra. A coisa que você deve fazer não é necessariamente a mesma coisa que a pessoa com quem você vive ou trabalha deve fazer. No entanto, não há dúvida de que você eventualmente descobrirá o que é que você deve fazer. Então, decida-se imediatamente. Quando você descobrir qual é essa lâmina afiada, para você, você a fará. A história de Heinz Dawes. Enquanto eu escrevia este capítulo, um amigo muito querido meu, Heinz Dawes, telefonou para me agradecer por uma ideia que eu tinha dado a ele. Mas antes de te contar qual era essa ideia, permita-me te dar algumas informações de fundo. Heinz Dawes trabalha para uma grande companhia de seguros em Toronto. E todo mês de outubro, a empresa dele realiza um concurso
que é chamado de mês do presidente. Todos os vendedores da empresa se preparam para esse concurso e cada um deles atua em seu nível máximo de produtividade. A recompensa deles, se ganharem o concurso, é tanto fama quanto fortuna. A empresa sempre reconhece seus líderes comprovados. Como faz todos os anos, Heinz teve um mês do presidente excepcional, mas, seguindo sua prática dos anos anteriores, ele estava planejando relaxar um pouco em novembro, ou, pelo menos, voltar ao que ele considerava ser uma produção normal. Enquanto eu conversava com ele uma tarde, no entanto, percebi que seu habitual alto grau de entusiasmo havia diminuído consideravelmente. Eu sabia que algo estava errado, então perguntei a ele o que o estava incomodando. Ele então explicou que estava passando por uma grande decepção, agora que seu grande mês havia chegado ao fim. Na tentativa de animar o Heinz, eu fiz a seguinte pergunta. Eu disse, Heinz, o que você faria com a comissão extra que você ganharia se repetisse seu desempenho de outubro em novembro? Na verdade, ele ganhou 3 vezes sua renda mensal habitual em outubro. Ao entender o verdadeiro significado por trás da minha pergunta, o rosto do Heinz iluminou-se consideravelmente e um grande sorriso apareceu em seu rosto. Então eu acrescentei rapidamente, nós, 2 sabemos que você é mais que capaz de repetir seu desempenho de outubro em novembro. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Nesse ponto, Heinz estava completamente convencido de que não apenas era capaz de repetir seu desempenho, mas que definitivamente o faria. Ele disse com sua confiança e vigor habituais totalmente restaurados. Tudo bem, Bob, eu vou fazer isso. A lâmina da navalha. Ele conseguiu. Heinz Dawes superou seu próprio recorde de outubro em novembro. Pense na diferença que isso fará. Isso impactaria sua renda anual, sem mencionar sua posição na empresa. Você sabe que ele vai duplicar, ou até melhorar, seu desempenho no próximo novembro, após o mês do presidente. O algo para Heinz Dawes acabou sendo nada mais sofisticado do que decidir fazer a mesma coisa em novembro, que ele já havia feito em outubro. Talvez você esteja dizendo a si mesmo que qualquer um poderia ter descoberto isso, e você está certo. Eles poderiam ter feito isso? Mas há algumas milhares de pessoas vendendo para a mesma empresa para a qual o Heinz vende? E eu aposto que sim, de dólares a donuts. Não havia 5 outros que fizessem isso. Vince Lombardi, ex-treinador de futebol do excepcional time Green Bay Packers, descreveu muito bem o conceito da lâmina da navalha no futebol quando disse: a maioria dos jogos é ganha ou perdida, nos últimos 2 minutos do primeiro e do segundo tempo. Mas o que Lombardi é, mais lembrado em relação à lâmina da navalha do futebol, é o conceito do segundo esforço, que ele introduziu para a educação de seus jogadores. Em resumo, o conceito do segundo esforço simplesmente significava que, quando um jogador era inicialmente parado pela equipe adversária, ele sempre avançaria uma segunda vez com um impulso adicional de um segundo esforço. Agora, apenas considere a enorme diferença que você poderia criar em sua própria vida se adotasse uma atitude mental semelhante. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha em vendas e atualmente vende apenas 3 unidades por semana, quais seriam as consequências para você se decidisse fazer uma venda adicional por semana? Através de uma aplicação consciente do conceito do segundo esforço, bem, em uma base semanal, pode não parecer um grande avanço. No entanto, visto ao longo do tempo de uma carreira inteira, isso na verdade resultaria em mais de 2.000 vendas extras. Além disso, do ponto de vista monetário, isso significaria que você realmente receberia uma renda extra equivalente a 10 anos ao longo de uma carreira de 40 anos. Sim, aquela única venda seria a diferença da lâmina da navalha, que poderia catapultá-lo para as grandes ligas na sua carreira escolhida. O triunfo, de Milt Campbell. Um indivíduo que descobriu a diferença da lâmina da navalha para si mesmo em sua própria vida é Milt Campbell. Você vê, Milt, foi aos Jogos Olímpicos em 1952 para competir no evento do decátlon.
Ele se destacou, terminando em segundo lugar no mundo e, como resultado, trouxe para casa uma medalha de prata olímpica. No entanto, a ambição de Milt sempre foi ganhar a medalha de ouro olímpica. Portanto, quando ele voltou para casa, ele deu aquele velho segundo esforço e começou seu programa de treinamento tudo de novo. Nos 4 anos seguintes, Milt Campbell se dedicou de forma focada em um cronograma de treinamento que culminaria com sua vitória. Da medalha de ouro olímpica para seu país nos Jogos Olímpicos de 1956, após essa conquista espetacular, tive o prazer de conversar com Milt em várias ocasiões. Ele frequentemente me confidenciava que muitos dos atletas contra os quais competiu no ensino médio eram muito superiores a ele naquela época, mas em algum momento eles tomaram a decisão de abandonar uma carreira esportiva, e a diferença da lâmina da navalha para Milt foi que ele continuou treinando. O resultado? No dia em que colocaram a medalha de ouro em Milt, ele foi reconhecido como o melhor atleta do mundo inteiro. Uma das ilustrações mais poderosas da linha tênue que separa vencer de perder foi revelada durante as filmagens do próprio filme, A Lâmina da Navalha. O elenco do filme era composto por 8 atores principais e 8 dublês. Ou seja, cada ator principal tinha um dublê para fazer o trabalho duro, exaustivo e cansativo por ele, enquanto as estrelas faziam o resto. Depois que o filme foi concluído, a revista Life publicou uma matéria na qual as fotos dos 8 atores principais foram exibidas em uma página e os 8 dublês foram mostrados na página oposta. O dublê da estrela do filme, Tyrone Power, era um homem chamado Thomas Noonan, em português. Noonan era um associado próximo de Power, e eles até frequentaram a mesma escola secundária ao mesmo tempo. Ambos os homens eram de tamanho semelhante. Eles eram iguais em inteligência, eles se vestiam quase da mesma forma, eles se pareciam muito, até mesmo em sua aparência física. Na verdade, existia uma semelhança tão próxima quanto humanamente possível entre cada ator principal e seu dublê. Mas de uma maneira e de uma maneira apenas, os atores principais e seus dublês eram completamente diferentes. Os salários combinados recebidos pelos 8 atores principais para o filme totalizaram o que na época era impressionantes 489 mil reais. Os salários combinados dos 8 dublês, por outro lado, totalizaram apenas 6.534. Os atores principais podem ter sido apenas um pouco mais talentosos do que seus dublês, mas as consequências financeiras não eram tão ruins quanto pareciam. O que eles receberam foi 75 vezes maior. À medida que sua consciência se torna cada vez maior em relação ao conceito da lâmina da navalha, você ficará surpreso com a quantidade de exemplos desse tipo que encontra todos os dias. Como um exemplo, basta considerar o quanto você se sente mais gentil em relação a uma loja de varejo específica, onde o caixa sorri e agradece pelo seu negócio e então pede para você voltar em breve. Em comparação com aquela onde você é recebido com um olhar sério, bem, você vai comprar algo ou não. Atitude. Ou considere esta ilustração. Aproximadamente 1 ano atrás, uma família participou de um dos meus seminários em Toronto. Eles eram uma família realmente bonita, mas tinham um problema sério. E eles me perguntaram se eu poderia ajudá-los a resolver isso. Eles me informaram, para começar, que eram os proprietários de uma oficina de reparo de automóveis. Mas também explicaram que o negócio havia ido mal. Tão mal, na verdade, que estavam seriamente considerando fechar as portas e ir trabalhar para outra pessoa. Na tentativa de ajudá-los, eu os visitei nas instalações da oficina e fiz uma série de perguntas relacionadas. Então eu me recostei e ouvi com muita atenção as respostas que eles me deram. Não demorou muito para eu perceber que sempre que eu fazia uma pergunta relacionada à habilidade deles como mecânicos, eles respondiam com grande entusiasmo e, literalmente, transbordando de confiança,
Na verdade, logo me convenceram de que não apenas eram mecânicos muito habilidosos, mas também trabalhadores excepcionalmente dedicados. Por outro lado, no entanto, eu também percebi que sempre que eu lhes fazia uma pergunta que tocava no lado de relações públicas do negócio deles, eles não demonstravam absolutamente nenhum entusiasmo. Na verdade, uma aura de pessimismo e desânimo realmente tomou conta deles. Era bastante óbvio para mim, portanto, o único problema que essa família realmente tinha era lidar com suas próprias atitudes mentais. Uma vez que identifiquei a natureza exata do problema, consegui sugerir uma ação corretiva. Eu disse a eles que deveriam começar a visualizar a oficina cheia de carros que precisavam ser consertados. Eu sugeri, além disso, que toda vez que eles se visualizassem trabalhando em um carro, também se visualizassem aspirando o interior do carro, lavando o exterior e garantindo que as janelas estivessem impecáveis. Eu apontei para eles que, como a maioria das pessoas não entende muito sobre os aspectos mecânicos de um carro, a única coisa que elas poderiam notar era como ele parecia. E como quase todo mundo se sente melhor dirigindo um carro que parece bom, esses pequenos toques extras logo começariam a trazer grandes dividendos para eles. Aproximadamente 2 semanas depois, recebi uma ligação de um dos membros da família. Ela me disse que nenhum deles entendia como algo tão básico poderia fazer uma diferença, tão enorme. Mas, no entanto, eles ficaram tão ocupados nas 2 semanas seguintes, desde que eu os visitei. O único problema deles, agora, era completar todo o trabalho que haviam atraído. Para si, a diferença crucial que transformou o negócio deles de um perdedor em um vencedor acabou sendo nada mais dramático do que uma atitude hospitaleira e alguns toques adicionais em cada um dos automóveis. Valeu a pena. Basta perguntar à família Jacobs de Toronto, Canadá. A maioria dos educadores admitirá com um pouco de insistência que o indivíduo médio lê apenas em um nível de 6ª ou 7ª série. A razão para isso é que somos ensinados a ler até chegarmos à 6ª ou 7ª série, e então nunca nos preocupamos em melhorar nossas habilidades de leitura. Além desse ponto, você deve perceber, além disso, que o que é verdade sobre a leitura também é verdade sobre a maioria das outras habilidades que adquirimos na vida. Uma vez que as pessoas se tornam proficientes nos básicos em qualquer área específica, geralmente escolhem parar de aprender e, claro, a partir desse ponto em diante, eles param de melhorar. Como isso é verdade para a maioria das pessoas, segue-se que é apenas uma pequena minoria de pessoas, em qualquer área específica, são essas as pessoas que se tornarão os especialistas reconhecidos em sua vocação escolhida. Portanto, são essas as pessoas que podem exigir e que receberão a maior parte